Mateus 13, verso 3 e verso 4. Então lhes falou muitas coisas por parábolas e disse: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então essa é a primeira leitura que vamos fazer aqui dessa ministração. Então você vê que quando Jesus usa a palavra, o texto diz que ele começou a falar, ensinar sobre o reino de Deus através de muitas parábolas. O que são parábolas? Parábolas são metáforas, são histórias, alegorias que são contadas para revelar algumas verdades, alguns princípios de sabedoria sobre determinado assunto. Então, a linguagem que Jesus usou sempre foi de parábolas, justamente para enriquecer e trazer um entendimento mais profundo para os seus ouvintes. E como naquela época Jesus ministrava para um grupo de pessoas de pouca formação, gente que não tinha muito estudo, aliás, a grande maioria não tinha estudo nenhum. Então era muito mais fácil para Jesus atingir a mente dessas pessoas, ensinar para essas pessoas através de parábolas. Porque as parábolas, as histórias, as metáforas, era muito mais compreensível. E é sempre assim, né? O bom ensinamento é aquele que você aprende com exemplos. Então os exemplos eles vão ficando fixados, eles vão entrando em você, na sua mente, e você vai poder, você pode entender melhor, né? Compreender melhor aquilo que está sendo ensinado. Então ele começa a falar por parábolas, para falar sobre princípios do reino de Deus. E é sobre isso que esta parábola fala. Só que ele traz verdades que às vezes está muito está passivo aos nossos olhos. Nós não conseguimos entender, não conseguimos ver como a palavra se aplica. Então ele começa dizendo aqui que o semeador, quando saiu para semear a sua semente, parte da semente caiu à beira do caminho, não caiu no caminho. E as aves vieram e comeram a semente. E depois ele fala das outras partes que foram semeadas. E nós vamos estudar ao longo da semana. Mas eu quero me ater nesse momento aqui. Ele diz que a semente, e quando Jesus explica sobre a parábola do semeador, ele diz que a semente é a palavra, é a revelação, é a verdade de Deus. E que a terra é o coração do homem, não é isso? Mas ele diz que existem alguns impedimentos que impedem que esta semente chegue até a terra, que é o coração do ser humano, para poder construir a ideia do reino de Deus. Então sempre tem alguns impedimentos, esses impedimentos que é o X da questão. E é sobre isso que nós vamos tratar. O que impede que a palavra chegue na sua totalidade ao coração do ser humano? A maioria das pessoas que não conseguem entender a revelação do reino de Deus é porque a palavra não chegou na sua totalidade, não chegou na íntegra ao coração e ao cognitivo, ao sistema de entendimento do ser humano. Aí as pessoas se desviam da fé, encerram propósitos de Deus na sua vida, são impedidas de crescer, de avançar, de evoluir, de crescer na sua vida espiritual, justamente porque elas não conseguiram entender. Porque aquilo que você não entende, você despreza, não é assim? Tudo aquilo que as pessoas não conseguem entender, elas não valorizam. Tudo aquilo que as pessoas não conseguem compreender,
elas desprezam, elas menosprezam. Quando você não entende algo, você não se interessa por ele. E é o que acontece com as pessoas, que não conseguem entender a revelação da palavra de Deus. Mas nesta noite Deus está me trazendo aqui para dizer para você uma palavra, para você entender isso. Que a revelação de Deus é para você. Que a palavra de Deus é para você. E que seu coração precisa ser uma boa terra. Sua mente precisa ser receptiva. Porque a palavra é uma semente. E toda semente tem poder de germinar a terra. Toda semente vem com poder para romper com qualquer tipo de solo e gerar um crescimento. Gerar trazer poder para construir, gerar frutos. Então que a palavra dessa noite entre em seu coração e gere frutos em você. Gere resultados em você. O reino de Deus é um reino de resultados. Deus quer resultados. Amém? Sempre que Deus olha para mim e para você, Deus espera resultados em minha vida e em sua vida. Toda palavra que Deus traz para você e para mim é uma palavra que requer resultados. Deus espera que toda revelação, que toda direção, que todo entendimento em sua vida tenha resultados. Deus, sempre que traz uma palavra para nós, Deus espera que esta palavra surta algum tipo de efeito, de resultado em nossa vida, traga frutos. Deus quer colher os frutos daquilo que Ele já plantou ou semeou em sua vida. Quantas palavras Deus já trouxe para você e que talvez você ainda não está vivendo na intensidade ou na íntegra. Então, Deus quer que a gente viva a palavra. Amém? Então vamos lá. Ele diz que o que impediu que esta palavra, que esta semente chegasse ao seu objetivo, é que a semente caiu à beira do caminho. Então ela não caiu no caminho. E o semeador diz, aqui o texto diz que o semeador lançou a semente, mas ela não chegou ao seu objetivo. Ela simplesmente ficou exposta e as aves viram e comeram a semente. Então, à beira do caminho sempre vai ter pássaros. Vai ter alguém que vai tentar olhar para aquilo que é semeado na nossa vida. Deus se encarrega de trazer a semente. Mas também tem alguém que fica observando para onde a semente é direcionada. E se essa semente não atinge o seu propósito, ela fica exposta. E as aves dos céus virão e roubarão. Então, cuidado com os pássaros que ficam à beira do caminho. E Jesus disse que os pássaros são figuras de demônios. Você continuar lendo o capítulo 13, lá para o final do capítulo, você vai ver que Jesus explica toda a parábola. E ele diz que os pássaros são figuras demoníacas, são espíritos malignos, são demônios que são designados para ficar à espreita, olhar para a vida das pessoas que estão recebendo o entendimento, a revelação, que recebem a palavra, mas que não permitem que esta palavra atinja o seu propósito, chegue até ao seu coração. E então, o inimigo vem e rouba. Então, para impedir que essa semente brote, cresça e produza frutos, gere vida no ser humano, que é a palavra de Deus, a semente é a palavra e o reino de Deus. Então, para impedir que esta palavra chegue ao seu objetivo, que é o coração do ser humano, Satanás ele é capaz de se disfarçar em qualquer coisa. E eu vejo Satanás disfarçado até em passarinho. O fato dele vir, de estar na figura do passarinho, é apenas para dizer que Satanás pode se disfarçar em qualquer
qualquer coisa para roubar a promessa, a presença de Deus, a glória de Deus, a visão do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, a palavra de Deus da vida do ser humano. Então ele é capaz de usar qualquer coisa. Ele usa aqui o passarinho, mas ele pode usar um gatinho, pode usar um ursinho, ele pode usar qualquer outra coisa, um cachorrinho, pode ser qualquer outro tipo de animal ou qualquer outra figura, inclusive seres humanos. Satanás é capaz de usar qualquer coisa, objetos, situações, ambientes, momentos, para impedir que o ser humano seja semeado com a palavra de Deus. Então, para impedir que essa palavra chegue até o objetivo de Deus, que é atingir o centro do coração do ser humano, Satanás é capaz de qualquer coisa. Ele usou a figura do passarinho para roubar a palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com os roubadores das nossas sementes. E como eu já disse aqui, a semente é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é o reino de Deus, é tudo que Deus tem para a sua vida. Então você vê como é que Satanás é esperto. Ele é capaz de usar qualquer coisa para impedir que a palavra de Deus chegue e construa dentro do ser humano o ambiente do reino de Deus que Deus quer. Às vezes a gente olha para uma pessoa, para um cristão, para um crente, e a gente percebe que a pessoa não evolui, ela não cresce, ela não desenvolve, é a mesma pessoa, parece que não tem resultados, ela está na igreja, ela serve a Deus, mas a vida dela não rompe. Você prega, você ensina, você mostra o caminho, a verdade, você ensina a pessoa, mas parece que ela não entende. Por quê? Porque são roubadores das sementes. O inimigo é o roubador da semente. E ele envia os seus aliados, ele envia as suas ferramentas, ele envia aqueles que são usados por ele. Ele usa aqui a figura do pássaro, roubador de semente que fica à beira do caminho. Mas ele pode usar qualquer coisa para roubar. Então os roubadores das nossas sementes, da palavra, da promessa de Deus, da bênção de Deus para nós, eles existem. Eles são roubadores de propósito. Eles são roubadores do nosso destino. Eles são roubadores da visão de Deus para nós. Eles roubam a nossa família, roubam o nosso tempo, roubam também os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Eles roubam a sua fé, eles roubam o seu chamado, o seu ministério. Entende? Satanás treina seus agentes para roubarem a sua santidade, para roubar a sua consagração pessoal, para roubar a sua vida com Deus, a sua identidade de filho, de herdeiro. Tem muita gente roubada nessas respectivas áreas e nem percebe que às vezes o diabo treinou, e eu acredito muito que Satanás treina demônios. Existem espíritos treinados que são enviados para roubar a semente daqueles que não estão percebendo, entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado com eles. Eles estão lá para roubar o seu propósito de vida, a sua graça, aquilo que Deus te deu. Eu creio nisso, que Satanás treina e usa essas aves para o seu projeto, né? Seu plano na vida do ser humano. Eu creio que tem pessoas que hoje estão vivendo, estão sendo roubadas na promessa de Deus, na bênção de Deus, porque o diabo treinou um passarinho, e é uma alegoria o que nós estamos falando aqui, não estamos falando de um pássaro mesmo, estamos falando de uma figura, que Jesus diz que os pássaros são figuras de demônios. Satanás treina qualquer coisa, como eu já disse aqui, ele usa aqui a figura do passarinho, mas pode ser um ursinho, como eu já disse, um cachorrinho, pode ser um animal qualquer, ou até mesmo um ser humano, uma pessoa, uma amizade, um amigo, alguém, para roubar aquilo que Deus já preparou para você. Então Satanás é capaz de usar qualquer coisa para não permitir que a promessa e a semente de Deus
chegue ao seu objetivo, que é crescer no coração do ser humano, quer transformar o homem, quer mudar o homem e quer fazer desse homem uma pessoa muito abençoada e não permitir que a pessoa desfrute da bênção de Deus, porque tudo aquilo que você não entende, você não valoriza, tudo aquilo que você não entende, você não desfruta, né? Você não come do fruto daquilo que você não percebe, que você não entende. Então, é importante você entender esses valores. Então, as bênçãos são tuas, a promessa é tua. Todas as vezes que Deus traz uma palavra para você, é uma palavra para construir você. É uma palavra que às vezes até nos choca, às vezes até nos chacoalha, mas é uma palavra para mudar a nossa vida. É uma palavra para construir a visão do reino de Deus em nós. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra de construção, para que a gente venha desfrutar das bênçãos e das promessas que Deus tem para nós, porque somos filhos. Você é filho, você é herdeiro. Mas na parábola Jesus diz que as aves comeram a semente que ficou à beira do caminho, à margem do caminho. O que é isto? É uma metáfora para mostrar que, nos ensinos do Senhor Jesus, a semente que fica à beira do caminho, à margem do caminho, é aqueles que representam aquelas pessoas que nunca andam no caminho. Elas estão sempre andando à margem, mas nunca se entregam completamente. Você conhece alguém que está, mas não está? É alguém que vive sempre em cima do muro? Que diz que é crente, mas não tem obra de crente? Que diz que é cristão, mas não tem atitude de cristão? Que diz que serve a Deus, mas as suas obras dizem outra coisa? Você já percebeu isso? Existem pessoas assim. Então Satanás faz qualquer coisa para distrair e tirar as pessoas do reino. E elas andam à margem, elas nunca andam no reino. Elas não estão entregues totalmente, são pessoas que estão incompletas no reino. Elas têm uma vida periférica. Elas andam na periferia espiritual. Elas andam à margem. Talvez você conheça pessoas assim. E aí você olha para a vida das pessoas, elas não têm resultados, porque elas não são pessoas que se entregam totalmente. E Deus trabalha com pessoas que se entregam. Quando Deus olha para mim, para você, Ele olha para pessoas que Ele quer que sejam entregues totalmente. Se estamos no reino, então vamos entrar de cabeça. Se estamos na igreja, vamos entrar de cabeça. Se aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, se estamos vivendo o reino, a visão do reino, então vamos ser intensos e vamos nos entregar completamente. Mas as pessoas que andam à margem são aquelas que são roubadas nas suas sementes. E ele diz aqui que a ave do céu só conseguiu roubar a vida das pessoas, a semente da vida das pessoas que viviam à margem, que estavam no caminho, ou melhor, que estavam à margem do caminho, à beira do caminho, mas não no caminho. Então entenda isso. E os roubadores da nossa semente, eles são treinados. Eu creio nisso. Satanás treina demônios específicos para atuarem em determinadas áreas da nossa vida. São demônios treinados para trabalhar. Eu acredito muito que tenha demônios treinados para roubar a bênção da sua família, viu? É muito importante a gente abrir os olhos sobre isso. É o que Jesus está dizendo, vamos pensar. Existem espíritos treinados para roubar a bênção que pertence à sua família. Existem espíritos treinados para roubar as sementes de bênçãos do seu casamento. Tem gente que às vezes está vivendo um problema na família, no casamento.
não consegue se ajustar, está em confusão, está em conflito, e diz, até mesmo crentes dizem, poxa, eu oro, mas está sempre em confusão, tem sempre problema na minha família, na minha casa. Cuidado, porque pode ser demônios treinados para roubar as sementes que estão na sua família. E a gente precisa ter entendimento sobre isso. Às vezes, as pessoas estão numa luta em casa, elas estão numa luta no casamento, e elas não percebem. Elas até oram, buscam a Deus, estão na igreja, são servas, são fiéis, mas estão em lutas, porque elas não discernem que demônios são treinados para agir em respectivas áreas da nossa vida. Tem gente que está com um problema sério no casamento, mas não entende que está em guerra. São demônios treinados para roubar a promessa, para roubar a bênção. E como a gente não tem entendimento, acha que é normal, quando não é normal. Entende? Tem demônios treinados para atuar no ministério. Tem gente que não consegue romper no ministério, está sempre com luta, tem sempre uma pessoa problemática, trazendo problemas. Aí você diz, poxa, meu ministério não rompe, as coisas estão presas, o que está vendo? Muitas vezes Satanás treina pessoas, viu? Falei para você que a ave na beira do caminho, à beira do caminho é apenas uma metáfora, apenas um exemplo. Mas pode ser qualquer coisa. Satanás usa tudo. Ele usa animal, mas usa os seres humanos também. Ele usa objeto, usa tempo, usa emprego, usa propostas, usa amizades, usa relacionamentos tóxicos, nocivos. Satanás é capaz de usar qualquer coisa. Às vezes Satanás treina um demônio e envia através de pessoas, e esse demônio vem para agir e age no ministério, trazendo confusão, trazendo contenda, botando um contra o outro. A semente não cresce, não brota, a pessoa não evolui, porque, observe, toda pessoa que vive à margem do caminho, é aquela que não entra no caminho, é aquela que fica sempre numa vida periférica, de periferia, uma vida superficial, de superficialidade. Observa as atitudes, as ações dessas pessoas. Às vezes o diabo treina um demônio para agir nas finanças. A pessoa tem problema sério financeiro, vive em encrenca financeira, vive encalacrado financeiramente, endividado, está sempre desempregado, uma porta sempre está se fechando financeiramente, entra num trabalho, lá alguém causa uma confusão e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Demônios são treinados para roubar a nossa promessa, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa bênção. Mas Jesus diz que são pessoas que vivem à margem do caminho, não são pessoas entregues totalmente. São pessoas que vivem na superfície, na periferia, não se entregam totalmente. Então, essas pessoas são muito mais fáceis de serem atingidas pelas aves dos céus. As aves vêm e roubam a semente, para que a semente não construa uma mentalidade cristã de verdade, uma estrutura espiritual de força, de fé, de fortalecimento, para que a pessoa consiga discernir espiritualmente o ataque e dizer, Satanás, você não tocará na minha casa, não tocará na minha vida, nem nas minhas finanças. Então entenda, Satanás treina demônios. Eu creio que essa geração é uma geração onde Satanás tem treinado muitos demônios e enviado para trazer confusão e não permitir que as promessas e as bênçãos de Deus e a palavra de Deus se cumpra na vida de muitas pessoas. Entende? Vamos lá perceber. Então, estamos vivendo esse tempo. Talvez, como já falei, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, nos negócios. Você constrói algo, coisa dá errada, faz sociedade com gente que não tem Deus na vida, que é toda encapetada e vai trazer problemas para você.
entra no relacionamento, num noivado, num namoro, que gera confusão, que vai trazer perturbação, que vai impedir que a bênção de Deus flua na sua vida. Entra em conflitos, em atritos, aí a pessoa não percebe e não sabe o que está acontecendo, roubadores de sementes, pessoas que vivem à margem, que não se entregam, como eu já disse, tem vida espiritual periférica. Toda pessoa que tem vida espiritual periférica vai ser roubado nas suas promessas. O que é ter uma vida espiritual periférica, que vive na periferia? São aqueles que vivem à margem da vida espiritual, nunca entram de verdade no reino, nunca se convertem na integridade, na totalidade, nunca se entregam de verdade, entende? Nunca se entregam de coração, nunca se entregam mentalmente. Então essas pessoas sempre vivem à margem, se desviam muito fácil, abandonam seus projetos, seus planos espirituais. Você vê uma pessoa que está na vida, entra na vida de oração rápido, mas também rápido sai. Não permanece, não tem sustentabilidade de uma fé estável, porque sempre tem uma fé instável, de altos e baixos, entende? Então as sementes à beira do caminho, ela indica que existem pessoas que vivem nessa periferia espiritual, vivem na beirada, elas não entram completamente, entende? Eles têm uma vida espiritual supérflua ou superficial, uma vida espiritual meio descartável, isso em todas as áreas da sua vida. Aí é fácil de Satanás treinar uma ave, treinar um espírito e disfarçá-lo em alguma coisa, ou até mesmo em alguém, e dizer assim, vá até lá. Está vendo aquela pessoa? Ela não tem vida firme. Ela é uma pessoa periférica espiritualmente. Então é fácil você chegar lá e roubar a presença de Deus da vida dela, roubar a bênção dela, tirar a promessa que é dedicada a ela, que é para ela viver. E eu conheço pessoas assim. E talvez você conheça também. Né? Muitas pessoas que vivem uma vida periférica espiritualmente. A outra coisa, quem vive uma vida periférica espiritualmente, na periferia espiritual, é aquela pessoa que tem as promessas de Deus para a sua vida, mas essas promessas são impedidas, não se cumprem. Aí as pessoas dizem assim, meu Deus, por que não se cumpre? Quem sabe não tem uma ave treinada para roubar essa semente, e essa semente não chega até a sua vida, entendeu? A pessoa diz assim, meu Deus, as promessas para a minha vida são impedidas, não se cumprem. Por que não se cumprem? Por causa da interferência desses espíritos malignos. Então vamos discernir, vamos entender, porque o diabo disfarça suas aves, ele disfarça seus projetos, seus intentos, em alguma coisa, eu poderia dizer em qualquer coisa, né? Tem muita gente que está sendo roubada nas suas sementes porque não discerniu, entendeu? Tem gente que deveria estar vivendo uma vida maravilhosamente próspera e abençoada em Deus, mas não está, porque tem alguém a tiracolo que está roubando a sua semente, a semente da sua prosperidade. E a pessoa não discerniu que aquilo é uma ave do céu treinada. O diabo treinou e preparou e enviou. Vida periférica. Porque quando a gente tem uma vida total de entrega, é fácil de discernirmos quando Satanás treina alguém ou alguma coisa e nos envia. Entendeu? Então vamos discernir isso. Satanás disfarça seus agentes para roubar a nossa promessa. Então toda pessoa que não se entrega completamente, que não se compromete com Deus, que não se compromete nem com Ele mesmo,
não tem compromisso com a igreja, com o reino, é uma pessoa que vive uma vida periférica. Conhece alguém que está sempre reclamando da igreja, dos irmãos, dos seus líderes, da vida espiritual, do muito comprometimento? De vez em quando eu ouço alguém dizer assim, poxa, a igreja roubou meu tempo, já não tenho mais tempo para nada. Você conhece alguém que está sempre reclamando? É uma pessoa que tem vida periférica, vive na periferia, uma vida de superficialidade. Tudo que é superficial não tem profundidade. E tudo que não tem profundidade é fácil de ser tirado, de ser removido, de ser roubado. Entendeu? Então essas aves dos céus, elas querem tirar o crente da igreja, da comunhão com os santos, com os irmãos, né? E Satanás não está muito interessado em você não, ele só está interessado em afastá-lo da promessa, em afastá-lo da bênção, em tirar você de dentro da igreja e tirar a igreja de dentro de você, porque há uma diferença em nos tirar de dentro da igreja e tirar a igreja de dentro de nós. Nos tirar do reino e tirar o reino de dentro de nós. Porque quando você tem a igreja dentro de você, ninguém te tira dela. Ou por mais que te expulse dela, você continuará sendo igreja. Quando o reino está dentro de você, podem te tirar do reino, mas não tiram o reino de dentro de você. Você está arraigado. Você entendeu? É assim que a gente vive. Então é isso, faz todo sentido, né, Fabíola? É isso mesmo. Faz sentido para você também, além da Fabíola? Nós vivemos isso. Por quê? Quando você tem a promessa e a palavra de Deus direcionada para a sua vida e você recebe-a, você busca essa palavra, você internaliza essa palavra e deixa que ela construa você, você se torna um gigante na fé. Deus passa a usar a sua vida poderosamente. Você prospera, você avança, você enriquece. Tua mente é outra, tua cabeça é outra, tua visão muda, teus valores mudam, teu comportamento muda, teus princípios mudam, tuas atitudes, tuas reações mudam, teu temperamento muda, tuas aptidões mudam. Entende? Agora, quem não quer que isso aconteça com você? O teu adversário, o teu inimigo. Por isso que ele envia as aves do céu. Por isso que ele envia os passarinhos. Mas como eu já falei, é uma metáfora para dizer que é qualquer coisa. Ele pode enviar qualquer coisa para roubar a tua paz, a tua semente, a tua bênção. E você precisa discernir. Então, queridos, seja muito objetivo. Enxergue. Eu nunca esqueço de uma história que eu ouvi de alguém que contou, há alguns anos atrás, que um casal recém-casado, muito apaixonado, e viviam bem, o marido trabalhava fora, a esposa ficava em casa. Quando chegava era aquele romantismo, né? Era love, só love, então aquela coisa muito maravilhosa. Aí um dia, eles voltaram da igreja, estavam voltando da igreja, casal de crentes, pessoas maravilhosas, servas de Deus, estavam voltando da igreja na chuva e encontraram um gatinho, um filhotinho. Estava numa sarjeta lá na rua, pegando chuva, e então a moça disse: olha, meu bem, vamos levar esse gatinho, coitadinho, ele está aqui sofrendo, é um filhotinho, e ele vai morrer aqui no frio. E então concordaram, levaram
o gatinho para casa. Amém, Maria Helena. Que Deus te abençoe. Obrigado. Então eles levaram o gatinho para casa. Por alguns dias o gatinho ficou maravilhoso. Ficava com eles ali e tal, eles davam comida, o gato começou a crescer. Passou-se o tempo. Aí, quando o marido voltava do trabalho, o gato começava a se tornar agressivo. Chegava com ele, arranhava a perna dele e ficava um pouco agressivo contra ele. E ele ia comer, o gato pulava na mesa e queria a comida dele. Aí ele perguntou à esposa, disse: meu bem, por acaso você deu comida para o gato hoje? Ela disse: eu dei, mas ele não comeu. E no dia seguinte foi a mesma história. Chegou um determinado momento que o gato já estava agredindo a ele por causa de comida, sempre que ele iria comer. E ele já mais áspero com a esposa dizia: meu bem, você tem certeza que você está alimentando o gato? Ela disse: eu tenho, mas ele não come comigo, eu boto a comida para ele, ele não come. Aí teve um dia que o marido já muito irritado, porque o gato estava com aquela atitude, aquele comportamento. Aí ele disse: meu bem, o que você anda fazendo em casa, na minha ausência, que você não alimenta o gato? Ela disse: olha, eu alimento o gato, ele que não come. E o casamento já estava em crise por causa do gato. E então eles foram até o pastor e o pastor ouviu a história e teve um discernimento e disse: desde quando essa coisa começou a acontecer? Aí eles contaram a história do gato. E o pastor disse: Satanás mandou esse gato para acabar com o casamento de vocês. Livrem-se desse gato. Parece uma história boba, né? Eles se livraram do gato. Não sei se doaram, não sei o que fizeram com o gato. Eu sei que eles se livraram do gato. E acabou a briga. Acabou o problema. Restaurou-se o casamento. Satanás, ele tem os seus enviados. Ele sabe como trabalhar, acabar com a nossa paz, com a nossa harmonia, com a nossa bênção. Roubar a nossa bênção. Porque tudo que o inimigo quer, todo o desejo dele é não ver você vencendo, sendo próspero, sendo abençoado. Ele não quer ver você em paz. Ele não quer ver você próspero. E ele vai trabalhar, ele vai treinar os seus agentes para roubar a tua semente, a semente da tua bênção, a semente da tua prosperidade, viu? Então, discerna isso. Então, essa é a metáfora das aves dos céus. Entende? Teu inimigo vai usar qualquer coisa para distrair você, para roubar a tua bênção, para levar você, para afastar você da presença de Deus, da promessa de Deus, da vitória de Deus, de tudo que Deus tem para você. Mas entenda que Ele não usa só gatinhos, Ele não usa só passarinhos, nem cachorrinhos, nem pombinhos. Ele usa também ser humaninhos. Entende? Ele usa pessoas, usa objetos, coisas e usa situações. Então vamos entender. Agora, quem são as pessoas de quem ele rouba a semente? Todas as pessoas que andam na superficialidade espiritual, que não têm uma vida total. Só aquelas pessoas que andam à margem, à beira do caminho, na superficialidade, que não se entregam, que não são profundas. Então, querido, seja muito inteligente, mergulhe na promessa, na palavra, seja livre, mas cuidado
com os passarinhos treinados por demônios, pelo capeta, para roubar a tua bênção. Fique atento, porque o diabo usa qualquer coisa para tirar você do reino, da presença de Deus, da promessa de Deus e da bênção de Deus. Amém, querido? Então vamos entender isso. O inimigo vai trabalhar acirradamente para impedir a sua carreira espiritual, o seu crescimento espiritual. Ele vai trabalhar para que você não entenda a palavra, para que você não compreenda a palavra, para que você não aceite a palavra, porque ele sabe que toda a palavra que vem de Deus para você, ela te constrói. Lembra de Deuteronômio capítulo 8? Deuteronômio 8, quando ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Pois é. É isso. Porque Satanás sabe que o pão, que é a palavra de Deus, melhor dizendo, para você, ela vai te construir. A palavra tem poder para desconstruir coisas, ideias, estruturas erradas, mas também tem poder para nos construir com uma ideia nova, com uma unção nova, com uma visão nova. Então o inimigo sabe como chegar até você. Então entenda isso. Amém? Viva a palavra de Deus intensamente, que é simbolizado por essa semente. Então saiba que à medida que Satanás percebe que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está recebendo a palavra, e que a palavra está chegando ao teu coração e à tua mente, ele também vai preparar suas aves e vai esperar a hora que você estiver andando na periferia espiritual. Aí ele vai e envia a ave do céu e diz: agora é a hora do bote, agora é a hora do ataque, de roubar a semente. Agora, como é que você discerne? Pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Então, vamos mudar a nossa visão. Vamos transformar a nossa visão. Vamos codificar a nossa mente. Vamos reprogramar a nossa mente pela palavra. Amém? Vamos nos enchendo daquilo que é celestial, daquilo que é eterno. E entenda uma coisa: o que você não entende, você não desfruta. Aquilo que você não entende, você não come dela. Tem muita gente que já deveria estar sendo uma grande árvore frutífera, mas as sementes foram roubadas ao longo desses anos todos, porque a pessoa não percebeu, não teve discernimento. Mas sabe o que eu vejo? Satanás trabalhando para bloquear a mente das pessoas. Então tem muita gente com mente bloqueada. Toda pessoa que está à margem do caminho, porque tem uma mente bloqueada. E toda mente bloqueada não está aberta, não é receptiva para a revelação e para a palavra. Aí é mais fácil de roubar uma pessoa que tem a mente bloqueada. Entendeu? Mas a palavra de Deus desbloqueia a nossa mente. A revelação de Deus transforma a nossa mente, muda a nossa mente. E nós precisamos dessa palavra para mudar a nossa forma de pensar, mudar nossas crenças e, consequentemente, mudar nossos hábitos e nosso comportamento. Aí nós teremos a bênção de Deus. Agora, finalizando aqui, nesse ponto, você vê que o texto começa dizendo: uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Porque a palavra não estava no caminho. A Bíblia diz que o caminho, quem é o caminho? Jesus, não é isso? Jesus disse: eu sou o caminho. Então o que eu entendo com tudo isso? Jesus é o caminho que Deus colocou para mim e para você. E quem vive à beira do caminho, à margem do caminho,
É alguém que não está plenamente comprometido com o caminho. Faz sentido isso? Então, uma pessoa que não está comprometida totalmente com o caminho, é muito mais fácil de ser roubado a sua semente. Entende? Então, toda pessoa que não está no caminho totalmente pode ser roubado na sua promessa. Então, se você está vivendo à margem do caminho, é hora de entrar totalmente para o caminho. Porque todos que vivem à margem são alvos de ataque de demônios, de espíritos malignos, roubadores de sementes. E ele não vai vir. Eu entendo que Satanás não vai se prefigurar naquele personagem monstrengo, todo vermelho, com os caninos pingando sangue, com chifre, com uma cauda com tridente no final. Não. Ele vai se disfarçar de coisas que sejam acessíveis a você. O que aconteceu? Segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: fique atento, fique esperto, porque Satanás se disfarça em anjo de luz. Então você nunca vai encontrar um demônio feio, horroroso, assustador. Ele vai se disfarçar em algo que seja acessível a você. Entendeu? De alguém que vem disfarçado de bênção. Então toda pessoa que vive à margem do caminho é mais fácil de ser enganado, de ser roubado, se torna algo fácil de Satanás. Agora, ouça o que eu vou te dizer aqui. O inimigo só rouba as sementes daquelas áreas que ele ainda tem acesso à vida de uma pessoa. Então fique esperto. O inimigo só consegue roubar as sementes daquelas respectivas áreas que ele ainda tem acesso na vida de uma pessoa. Entendeu? Eu acredito que tenha gente que ainda tem áreas da sua vida, existem áreas em sua vida que não são ainda totalmente tomadas pela palavra, pela verdade e pela bênção de Deus. E Satanás sempre tem um acesso, e ele prepara um demônio e diz assim: olha, entra por aquela área na vida dela. Às vezes entra pela área financeira, às vezes entra pela área sexual, às vezes entra pela área sentimental, às vezes é pela área de discórdia, de um mau relacionamento. Entendeu? Então, qual é o papel da palavra? Quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, ela vai fechar todas as áreas da sua vida. Todas. Aí o diabo não tem por onde acessar. Então entenda que Satanás só consegue acessar aquela área da sua vida que ainda não foi tomada totalmente por Cristo, pela visão do reino, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, áreas que ainda não foram tomadas totalmente pelo Espírito Santo, nas nossas emoções, aquelas áreas que ainda não têm o fruto do Espírito, sabe qual é? É por lá que ele entra. Entendeu? Então tome cuidado. E para fechar, o inimigo só consegue roubar ou entrar nas sementes das áreas que ainda tem acesso. Mas, se todas as áreas da nossa vida forem tomadas por Deus, por Cristo, pela palavra, pela promessa, pelas verdades de Deus, então Satanás não conseguirá
jamais acessar aquela área. Sabe por quê? Porque quando ele tentar, mesmo que ele treine um capiroto e diga, vá lá na vida daquela pessoa, entra lá naquela área, na vida dela financeira, porque é lá que é o ponto fraco dela. Aí Satanás envia, chega lá, essa parte já está fechada, já está tomada. Você já é um dizimista, você já é um ofertante, você já é uma pessoa generosa, já fechou. Aí o diabo bate lá, opa, está bloqueada. Essa parte já foi fechada. Ah, então eu vou treinar um demônio na área sexual para ir, porque eu sei que ela sempre teve essa fraqueza. Aí chega lá naquela área, essa área já está santificada, já está tomada, porque você não vive mais à margem do caminho, você está totalmente entregue. Aí ele bate lá, diz, ó, não tem jeito, essa área está tomada, está fechada. Ah, entra pelo casamento, porque sempre uma pessoa vacilona, chega lá, está fechada, porque agora a palavra de Deus já entrou, Deus já está governando, o Espírito Santo de Deus já tomou, não tem brecha. Você entendeu? Os demônios só terão acesso na vida de uma pessoa pela área que Deus ainda não tomou, ou que ainda não está tomado pelas verdades, pela visão, pelos valores e pelos princípios de Deus. Faz sentido tudo isso para você? Então guarda todas as áreas da sua vida, guarda a sua fé, guarda seu coração, guarda a sua mente, aplique a palavra de Deus, não fique à margem do caminho, entre de cabeça. Deus está te chamando, entra com tudo, mas também tenha discernimento, amém? Tenha muito discernimento para saber quem acessa a sua vida. Todos que se aproximarem de você, quando você estiver bem na vida espiritual, tenha discernimento.